O sono que voltou. O milagre de Juliana na Igreja Universal. Juliana sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, cuidando de outros enquanto sua própria vida desmoronava. Há 3 anos, um problema que começou como simples noites mal dormidas se transformou em um pesadelo, a fragmentação severa do sono. Ela acordava dezenas de vezes por noite, muitas vezes sem conseguir respirar direito, como se algo a sufocasse. Os médicos chamavam de apneia do sono com distúrbio de fragmentação, mas nenhum tratamento funcionava. Remédios, PAP, terapias, nada adiantava. Juliana vivia em um ciclo de exaustão, irritabilidade e medo. Seu casamento estava por um fio, seu emprego em risco, e o pior, ela começava a duvidar que algum dia teria paz novamente. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma noite em claro, que Juliana entrou na Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Lins de Vasconcelos. Não foi por escolha própria, mas porque sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável, a arrastou quase à força. Minha filha, você já tentou de tudo, menos Deus. Hoje você vai conhecer um lugar onde ele age, disse a vizinha, segurando seu braço com firmeza. Juliana, sem forças para discutir, deixou-se levar. Ao entrar, o que mais a impressionou não foi o tamanho do templo, mas a energia no ar. Pessoas orando em voz alta, louvores vibrantes, e um pastor no altar falando sobre a fé que move montanhas. Juliana sentou-se no fundo, cruzou os braços e pensou, isso não é para mim. Mas quando o pastor começou a falar sobre doenças que o diabo usa para roubar a alegria do povo de Deus, algo dentro dela estremeceu. Era como se aquelas palavras fossem direcionadas só a ela. Naquele mesmo culto, houve um chamado para a corrente de libertação. Juliana hesitou, mas Dona Maria a empurrou gentilmente. Vai, minha filha. Jesus está te esperando. No altar, pastores ungidos impuseram as mãos sobre os fiéis, orando com autoridade. Quando chegou sua vez, Juliana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo ao ser ungida com óleo. O pastor orou, em nome de Jesus, quebra-se toda a maldição de insônia, de opressão noturna. O sono deste servo de Deus é restaurado agora. Juliana chorou. Não por alívio imediato, mas porque, pela primeira vez em anos, sentiu que alguém realmente acreditava que ela poderia sarar. Nos dias seguintes, Juliana voltou. Participou da Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis jejuavam e oravam por 3 dias seguidos. Ela entregou sua oferta com lágrimas, dizendo, Senhor, não tenho muito, mas te dou o que tenho. Preciso de ti. Na vigília de sexta-feira, enquanto centenas clamavam, Juliana teve uma visão durante a oração. Viu um anjo segurar uma espada e cortar cordas, em torno do seu pescoço. Ela acordou no chão, com pastores ao seu lado, e uma paz que não sentia há anos. Naquela noite Juliana dormiu. Não foram 3 horas interrompidas. Não foram 10 acordares sufocantes. Foram 8 horas seguidas, sem interrupções, sem medo, sem apneia. Quando acordou, às 6 horas da manhã, ela pulou da cama, trêmula, e caiu de joelhos. Deus, tu existes. No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como o Senhor a livrou. Muitas pessoas choravam. Uma mulher se levantou e gritou, eu também tenho isso. Ore por mim. E ali mais uma corrente de fé se formou. Hoje, 1 ano depois, Juliana não só dorme em paz como se tornou uma obreira na igreja. Ela aprendeu que a fé não é só pedir, é agarrar a promessa de Deus e não soltar. Muitas vezes a gente acha que o problema é só físico, mas é espiritual. O inimigo queria me destruir pela falta de descanso, mas Jesus me deu vitória, diz ela, sorrindo, enquanto ajuda a organizar a próxima campanha do 70x7. Seu marido, que quase a deixou, hoje a acompanha aos cultos. Seu chefe, que ameaçou demiti-la por sonolência, agora a elogia pelo desempenho. E Juliana? Ela só tem uma mensagem para quem lê sua história. Não importa o quanto a noite seja longa, o dia vai raiar. E na Igreja Universal, você aprende a lutar até ver o milagre. Porque aqui Deus não falha. E assim, entre louvores e testemunhos, mais uma vida foi transformada. Não por acaso, mas pela fé que vence o mundo. No domingo seguinte, enquanto Juliana se preparava para mais um culto, seu telefone tocou. Era a médica que a acompanhava há anos, a mesma que havia receitado remédios fortes e dito que seu caso era crônico e sem cura. Do outro lado da linha, a voz da profissional soava diferente, quase incrédula. Juliana, eu não entendo. Seus últimos exames deram normais. Totalmente normais. Como se você nunca tivesse tido esse problema. Até a equipe do laboratório conferiu 2 vezes porque acharam que podia ser erro. Mas não é. Seu corpo está funcionando como o de uma pessoa saudável.
Juliana sorriu, segurando o telefone com uma mão enquanto com a outra ajustava a bolsa com a Bíblia. Ela já sabia a resposta, mas perguntou mesmo assim: Doutora, a senhora acredita em milagres? Silêncio. Depois, uma respiração profunda. Como médica, eu deveria dizer que foi alguma reação inesperada do organismo. Mas, Juliana, eu vi seus exames antes. Vi você quase desmaiando na minha sala. Isso não tem explicação científica. A voz dela tremia um pouco. O que você fez? Eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Na Igreja Universal, aprendi que a fé sem obras é morta. Eu jejuava, orava, participava das campanhas e não desisti, mesmo quando parecia que nada mudava. Porque Deus não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele cumpre. A médica ficou quieta por alguns segundos. Depois, com um tom que misturava curiosidade e esperança, perguntou: Essa igreja, ela aceita qualquer pessoa? Juliana sentiu o coração bater mais forte. Era a mesma pergunta que ela havia feito anos atrás, quando entrou pela primeira vez na Universal, arrasada e sem forças. Aceita, doutora. E lá, você não vai encontrar só palavras bonitas. Você vai encontrar poder, o mesmo poder que me curou. Asterisco. Naquela mesma semana, Juliana levou a médica a um culto de terça-feira. A mulher, acostumada a ambientes frios e protocolares, se surpreendeu com o calor humano, os louvores vibrantes e, principalmente, com as pessoas que se aproximavam para contar suas próprias vitórias. Uma senhora que havia sido curada de um câncer. Um jovem que superou a dependência química. Um casal que quase se separou, mas reconquistou o amor. Enquanto o pastor falava sobre a importância de persistir na fé, a médica, que nunca havia chorado em público, sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se uma carga invisível estivesse saindo dela. No final do culto, ela se levantou e foi até a frente, onde Juliana já estava de mãos erguidas louvando. As duas se abraçaram forte, e a médica sussurrou: Eu também preciso de um milagre. Juliana sorriu com os olhos brilhando. Então você está no lugar certo. Porque aqui milagre não é exceção. É regra. Asterisco. Os dias seguintes foram de uma alegria que Juliana nunca havia sentido. Seu marido, que agora frequentava a igreja com ela, encontrou um novo emprego, melhor do que o anterior. Sua filha, que antes via a mãe sempre cansada, agora via cheia de energia, brincando, cozinhando, vivendo. Mas o maior presente veio em um sábado à tarde, quando Juliana recebeu uma ligação da irmã, com quem não falava havia anos por causa de brigas e ressentimentos. Do outro lado, a voz embargada. Juliana, eu ouvi sua história na rádio. Não sei como, mas seu nome foi mencionado no programa da Universal. E eu preciso te pedir perdão. Todos esses anos, eu achei que você era fraca por buscar ajuda na igreja. Mas hoje eu vejo que você é a pessoa mais forte que eu conheço. As duas choraram juntas pelo telefone, e a irmã prometeu visitá-la no próximo culto. Asterisco. Hoje Juliana não é mais apenas uma membro da Igreja Universal. Ela faz parte da equipe de acolhimento, recebendo pessoas que chegam como ela chegou, quebradas, sem esperança. Ela olha nos olhos de cada uma e diz: Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não importa o que os médicos disseram, o que a família falou, ou o que o diabo tentou te convencer. Aqui a última palavra é de Jesus. E assim, entre uma oração e outra, entre um abraço e um Deus é fiel, Juliana continua escrevendo sua história. Não como uma sobrevivente, mas como uma vencedora. Porque na Igreja Universal, ela não só encontrou a cura para o corpo, mas a transformação para a alma. E o melhor de tudo, essa história não acabou. Ela se repete, todos os dias, na vida de quem decide acreditar. No mesmo dia em que Juliana compartilhou seu testemunho pela primeira vez, uma mulher chamada Marisa entrou na igreja arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Ela vinha de uma consulta médica onde ouviu a palavra que ninguém quer escutar: câncer em estágio avançado. Os médicos deram-lhe 3 meses de vida no máximo. As lágrimas secavam em seu rosto enquanto ela se sentava no último banco, longe de todos, como se quisesse se esconder até do próprio Deus. Foi então que Juliana viu. Não foi o olhar perdido de Marisa que a chamou a atenção, mas algo mais profundo, como se o Espírito Santo sussurrasse: ela precisa ouvir que ainda há esperança. Sem hesitar, Juliana se aproximou e sentou ao seu lado. Posso orar com você? Perguntou com uma voz tão suave que parecia um abraço. Marisa apenas balançou a cabeça, sem coragem de falar. As lágrimas voltaram, e dessa vez, Juliana não as deixou cair sozinhas. Ela segurou a mão daquela mulher como se fosse a sua própria irmã e começou a orar não com palavras bonitas, mas com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer poderia ter.
Senhor, o Senhor conhece o desespero dela. Mas o Senhor também conhece o poder da sua palavra. Se o Senhor curou a mim, que estava à beira da morte, o Senhor pode curar a Marisa agora. Em nome de Jesus, eu declaro: esse câncer não tem poder aqui. A vida dela pertence a ti. Naquele momento, algo mudou no ar. Marisa sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, e uma paz que ela não conhecia há anos inundou seu coração. Não foi uma cura instantânea, pelo menos, não da forma que ela imaginava. Mas algo dentro dela sabia que aquela oração tinha sido ouvida. Nos dias seguintes, Marisa voltou. Não por obrigação, mas porque pela primeira vez em meses ela sentia uma centelha de esperança. Os pastores a orientaram a participar da campanha dos 70, jejuando e orando com propósito. Ela obedeceu, mesmo quando o corpo fraco pedia para desistir. E então, na terceira semana, algo inesperado aconteceu. Ela acordou uma manhã e percebeu que a dor que a acordava todas as noites tinha sumido. No início, achou que era só o cansaço ou o efeito dos remédios. Mas os dias passaram, e a dor não voltou. Marisa voltou ao médico não com medo, mas com uma fé que nem ela mesma reconhecia. Os exames mostram uma redução surpreendente dos tumores. O médico incrédulo pediu novos testes. E então, depois de mais algumas semanas, veio a confirmação que só Deus poderia dar: remissão total. Hoje Marisa está ali, de pé, ao lado de Juliana no acolhimento da igreja. Ela não carrega mais o peso de uma sentença de morte, mas a leveza de quem foi tirada das garras do inferno. E toda vez que uma nova pessoa entra com um olhar vazio, ela repete as mesmas palavras que um dia a salvaram. Se Deus fez por mim, Ele faz por você. Aqui milagres não são lendas. São realidades. E assim a corrente do bem continua. Porque na Igreja Universal não são apenas vidas que são transformadas, são gerações. Filhos que veem os pais sarados, esposas que recuperam maridos das drogas, jovens que deixam o vício e encontram um propósito. Cada testemunho é uma semente plantada, e cada semente vira uma árvore que dá frutos de fé. Juliana e Marisa agora são amigas, irmãs na fé, e juntas elas provam que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E a melhor parte? Essa história não é exclusividade delas. Ela pode ser sua também. Basta dar o primeiro passo. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age não há doença, nem pecado, nem situação que resista. A igreja está de portas abertas. O milagre está esperando por você. Na mesma semana em que Juliana e Marisa compartilharam seus testemunhos no altar, um homem chamado Roberto entrou pela primeira vez na Universal. Ele não veio por acaso. Depois de ouvir no rádio o depoimento de um ex-viciado que havia sido libertado das drogas na igreja, algo dentro dele se mexeu. Se Deus fez por ele, quem sabe não faz por mim, pensou, enquanto apertava o volante do carro, as mãos trêmulas. Roberto tinha 42 anos, mas parecia ter 60. O álcool havia roubado sua saúde, seu emprego e quase sua família. Sua esposa, Ana, já havia levado os filhos para a casa da mãe dela, cansada das promessas quebradas e das noites em claro esperando por um marido que nunca chegava sóbrio. Última chance, ela havia dito pela enésima vez, com os olhos cheios de lágrimas que já não tinham mais força para cair. Quando Roberto cruzou a porta da igreja, sentiu um peso sair das costas. Não era só o cheiro de café e pão de mel que o recebeu, era algo maior, uma paz que ele não sentia há anos. O pastor o cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso que parecia dizer: "Você está no lugar certo." Roberto não sabia explicar, mas ali, entre aquelas paredes, ele sentiu que ainda havia esperança. Na primeira reunião, quando o pastor falou sobre a corrente de oração, Roberto hesitou. "Eu não sei orar direito", confessou baixinho para um obreiro ao lado. O homem, que se apresentou como seu João, um ex-alcoólatra libertado havia 15 anos, colocou a mão no ombro dele e disse: "Ninguém sabe no começo, meu filho. Mas Deus ouve até o suspiro de quem está quebrado. Basta você querer de verdade." E Roberto quis. Naquela noite, ele se ajoelhou no altar, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Não conseguiu dizer palavras bonitas, só chorou. Mas foi suficiente. Quando saiu da igreja, sentiu algo diferente e uma força nova, como se alguém tivesse soprado vida de volta nele. Ana não acreditou quando ele chegou em casa sóbrio. "É mais uma vez?" perguntou com a voz dura para esconder o medo de se decepcionar novamente. Roberto apenas balançou a cabeça. "Dessa vez é diferente. Dessa vez, eu encontrei ajuda de verdade." E tirou do bolso um papel com o endereço da igreja e o horário das reuniões. "Vem comigo domingo. Por favor." No início, Ana foi por obrigação.
Mas quando viu o marido, dia após dia, voltando para casa com os olhos brilhando, sem cheiro de cerveja, com a Bíblia debaixo do braço e falando de projetos para o futuro, algo nela também começou a mudar. No terceiro domingo, ela chorou durante o culto. Não de tristeza, mas de alívio. Pensei que tinha perdido você para sempre, sussurrou, abraçada a Roberto depois da reunião. Hoje, um ano depois, Roberto não só está sóbrio como é um dos líderes do grupo de apoio a dependentes químicos na igreja. Ana voltou a sorrir e até abriu uma pequena padaria em casa, com a ajuda de irmãs da fé que a incentivaram. Seus filhos, que antes tinham vergonha de apresentar o pai para os amigos, agora o veem como um herói. Meu pai foi curado por Deus, diz o mais novo com orgulho para quem quiser ouvir. E assim como Juliana e Marisa, Roberto e Ana se tornaram mais um elo dessa corrente de milagres que não para de crescer. Porque na Universal não importa quão fundo você tenha caído, sempre há uma mão estendida para te levantar. Não importa quão escura seja a noite, a luz da fé sempre encontra uma brecha para entrar. E o melhor de tudo, essa história não é só deles. Ela pode ser a sua também. Basta você dar o primeiro passo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele só espera que você acredite. E quando você crê, os impossíveis começam a acontecer. A igreja está de portas abertas. O seu milagre já tem endereço. Venha! Na mesma semana em que Roberto recebeu sua cura, uma mulher chamada Cláudia entrou pela primeira vez na Universal arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos ela lutava contra uma doença degenerativa que os médicos haviam declarado sem cura. As pernas já não respondiam mais. E a cada dia ela perdia um pouco mais da esperança. Você vai ter que se acostumar com a cadeira de rodas, disseram-lhe com frio profissionalismo. Mas Cláudia não queria se acostumar. Ela queria viver. Foi uma vizinha, donas de casa como ela, que a convenceu a ir à igreja. Lá eles oram diferente, Cláudia. Eles não desistem da gente, disse, segurando sua mão trêmula. No primeiro culto, quando o pastor falou sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela estremeceu. Não eram palavras vazias, era como se alguém estivesse falando diretamente com sua alma. Quando o apelo foi feito, ela não hesitou. Com lágrimas escorrendo, balbuciou: Jesus, se o Senhor existe, me mostra que o Senhor me vê. Os obreiros a levaram até a frente, e ali, entre canções de adoração e clamores sinceros, algo inesperado aconteceu. Um calor intenso percorreu suas pernas, como se uma corrente elétrica as estivesse despertando. Ela sentiu os dedos dos pés formigarem, depois os tornozelos, até que, de repente, uma força desconhecida a fez tentar se levantar. Os que estavam ao redor contiveram a respiração. Cláudia segurou no encosto da cadeira, trêmula, e com um grito abafado de surpresa e alegria, ela se pôs de pé. Primeiro um passo, depois outro. A igreja explodiu em louvor. Os médicos não tinham explicação. Os exames posteriores mostravam uma melhora inexplicável, como se a doença tivesse recuado diante de algo maior. Hoje Cláudia não só caminha como corre para abraçar as pessoas que chegam à igreja com o mesmo desespero que um dia foi seu. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, repete, com os olhos brilhando de uma convicção que nenhum diagnóstico poderia abalar. E assim como Roberto e Cláudia, centenas de outras histórias se entrelaçam naquele lugar. Tem o caso de Carlos, um homem que chegou com um vício de décadas e saiu livre em uma só noite de oração. Tem a Dona Maria, que viu seu filho se afastar das drogas depois que ela começou a jejuar e clamar por ele. Tem os jovens que chegam quebrados por depressão e saem com um propósito novo, como se tivessem encontrado um sentido que o mundo não pôde lhes dar. O que todos eles têm em comum? Um encontro com Deus que mudou tudo. Não é magia, não é coincidência. É a fé que age. É o poder que transformou água em vinho, cegos em videntes e mortos em vivos. E esse mesmo poder está disponível hoje, agora para quem quiser se render a ele. Talvez você esteja lendo isso pensando, mas o meu caso é diferente. Ou, já tentei de tudo. Ou até Deus não se importa comigo. Mas a verdade é que na Universal não existe caso perdido. Existem pessoas que ainda não descobriram que o impossível é só uma palavra para quem não conhece o tamanho do amor de Deus. As portas continuam abertas. Os braços continuam estendidos. E o milagre que você tanto espera? Ele já tem um lugar marcado, basta você chegar. Porque a história de Roberto, de Cláudia, de tantos outros, pode ser apenas o começo da sua. E quando Deus começa a escrever, ele não para no meio do caminho. Ele termina com vitória. Sempre. O milagre que esperava por você. Era uma quarta-feira como outra qualquer quando Roberto, com as mãos trêmulas e o coração apertado pelo desespero, entrou pela primeira vez na Universal.
Carregava consigo um laudo médico sem esperanças, estágio terminal. Poucos meses. Mas dentro daquele lugar, algo era diferente. Não eram apenas as palavras de fé que ecoavam, mas a certeza de que ali, o impossível encontrava um nome: Jesus. Ele se ajoelhou, chorou, entregou o peso que nem os remédios nem os médicos puderam aliviar. E então, como um sopro divino, ouviu: Filho, levanta. Sua história não termina aqui. Uma corrente de oração se formou ao seu redor, mãos se uniram, vozes clamaram. E naquela noite, entre lágrimas e louvor, Roberto sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não foi instantâneo. Não foi mágico. Foi real. Os exames seguintes deixaram os médicos boquiabertos. As células doentes retrocederam. O tumor sumiu. O milagre não era só a cura, era a prova de que Deus escolheu intervir. Cláudia, que por anos viveu acorrentada à depressão, também descobriu que sua batalha não era contra si mesma, mas contra a mentira de que estava sozinha. Quando finalmente solitou: Senhor, se o Senhor não me libertar, ninguém poderá, as correntes se quebraram. Não foi um processo fácil, houve noites de luta, dias de dúvida, mas cada passo em direção à fé a levou mais perto da luz. Hoje ela sorri ao contar como Deus transformou sua dor em propósito, sua solidão em comunidade. A reflexão que fica. Talvez você esteja lendo isso com o coração partido, a mente cansada de esperar. Talvez pense: mas e se o meu milagre não chegar? Saiba uma coisa: o milagre já está a caminho, porque Deus não age pelo relógio humano, mas pelo tempo perfeito. O que você chama de atraso, Ele chama de preparação. Cada lágrima guardada, cada noite em claro, cada não que você ouviu, é parte do sim que Ele já decretou sobre sua vida. A lição que nunca esquecerá. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar você. Ele muda você para que, ao olhar para trás, perceba: o milagre não foi só a cura, o emprego, a restauração, foi você mais forte, mais sábio, mais próximo dele do que jamais imaginou. A vitória não é a ausência de lutas, mas a certeza de que nelas, você nunca esteve sozinho. As portas continuam abertas. Os braços continuam estendidos. E o seu milagre? Ele não é uma possibilidade, é uma promessa. Basta você dar o primeiro passo. Porque quando Deus começa a escrever sua história, Ele não usa pontuação de dúvida. Ele termina com um ponto final de vitória. E a sua vitória começa agora. Pom.